Niccolo di Bernardo delle Machiavelli, mais conhecido no Brasil como Nicolau Maquiavel ou só Maquiavel, foi um filósofo político, historiador, estadista e escritor italiano, que viveu e reproduziu várias obras entre os séculos XV e XVI. Ele nasceu em Florença, na Itália, no dia 3 de maio de 1469, inserido no contexto do Renascimento italiano, que viveu durante o governo de Lourenço de Mendes. Sua família, de origem toscana, participou dos cargos públicos por mais de 3 séculos. Seu pai, Bernardo Maquiavel, era jurista e tesoureiro da província de Marca di Ancona, e sua mãe, Bartolomea Nelli, era ligada às mais ilustres famílias de Florença. Ele sempre participou ativamente das questões envolvendo a política local, e muitas são as opiniões acerca de quem foi ele e o seu legado. Grande foi a dificuldade encontrada por autores posteriores ao tentar estabelecer a moral de Maquiavel, por conta da sua posição realista acerca da natureza e forma de manutenção de estados e suas instituições. Por outro lado, muitos autores, como Baruch Spinoza e Jean-Jacques Rousseau, defenderam que Maquiavel era na verdade um republicano e que suas ideias foram muito úteis para a compreensão do Estado, inspirando o iluminismo e, consequentemente, o desenvolvimento da política filosófica e democrática moderna. Quando Maquiavel era ainda uma criança, Florença era governada pela família Médici, que já sofria muitas tentativas de golpes. Em 1478, Juliano de Médici foi assassinado e seu irmão Lourenço de Médici, ou Lourenço Magnífico, que dividiu o poder com Juliano, tornou-se o senhor absoluto da República Florentina. Em 1498, Maquiavel foi nomeado pela primeira vez para um cargo público em Florença, tornando-se o segundo secretário da senhoria e crescendo 3 meses depois para chefe da segunda chancelaria, seguindo carreira brilhante à frente da chancelaria da cidade dos negócios exteriores. No ano de 1501, ele se casou com Marietta Corsini, com quem teve 6 filhos. Na sua biografia, o apontam como um pai financeiramente provedor, mas carinhoso apenas quando estava presente, pois a maior parte do tempo ele passava nos gabinetes de chancelaria ou viajando a trabalho. Os Médicis, em 1494, perderam o poder de Florença. Porém, em 1512, derrubaram a República e retomaram o governo. Maquiavel, neste ano, foi destituído do seu cargo e recolheu-se ao exílio voluntário na propriedade de San Cassiano, perto de Florença, onde iniciou sua atividade de escritor político, historiador e literato. Em 1513, ele começou a trabalhar nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, no qual faz uma análise da República Romana e procura nas experiências do passado uma solução para os problemas da Itália. E durante seu exílio ele escreveu também O Príncipe, a sua obra mais conhecida, em 1513, e o Diário em torno de nossa língua, em 1516, procurando demonstrar a superioridade do dialeto florentino sobre os demais dialetos da Itália. Conhece aquela frase, os fins justificam os meios? Provavelmente você já escutou ela. À primeira vista, acham que a frase é de Maquiavel, em seu livro O Príncipe. Porém, ela não aparece em nenhuma parte do livro. A melhor explicação para associarem essa frase a Maquiavel é que ela parece resumir seus pensamentos. Se você olhar no dicionário, a definição da palavra maquiavélico significa falso e fingido, que na minha opinião eu não atribuo essas definições a Maquiavel. Se houve um homem que jamais disse alguma mentira, esse homem foi Maquiavel. Sempre escreveu tudo o que pensava e tudo o que defende. Defensor do absolutismo e de ações duras e austeras por parte de um governante quando necessário, Maquiavel foi injustiçado ao entrar para a história como o patrono da expressão maquiavélico, utilizada para designar alguém capaz de tudo pelo poder. Maquiavel defende a ideia de que um Estado forte depende de um governante eficaz. E para que ele seja bom, ele deve ter boas habilidades políticas. Para ele, são características relevantes de um bom príncipe ser bondoso, caridoso, religioso e ter moral. Maquiavel pensava que a suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do país que governa, ainda que para isso ele tenha que derramar sangue. Antes de Maquiavel, a política era vista como um presente divino. Ele revolucionou a filosofia política, criando uma política fundamentada na prática e na experiência concreta. Definido como fundador do pensamento político moderno, Nicolau Maquiavel é um dos autores centrais da história ocidental, ou mesmo mundial.
Suas reflexões sobre o Estado colocaram-no como clássico das ciências humanas e autor indispensável para se entender a dinâmica política ainda hoje. O pensamento de Maquiavel tem uma enorme importância nos estudos políticos, pelo fato de ele estabelecer uma clara separação entre a política e a ética, bem como por deixar de lado a antiga concepção de política, herdada da Grécia Antiga, que visava compreender a política como ela deve ser. Em sua teoria política, Maquiavel destacou a importância de se manter o poder, ou seja, do governante manter-se no governo, para que o Estado e a ordem social sejam preservados. Ele se destacou como teórico do absolutismo, mas é necessário observar o porquê. Mais por conta da conservação da ordem do que por concordar com qualquer formação de privilégios políticos. Assim como outros renascentistas, ele inovou ao separar o domínio religioso dos demais domínios. No caso, Maquiavel foi importante por separar o domínio religioso do domínio político. Isso foi inaugurado pelos humanistas cívicos que surgiram com o Renascimento. Em Maquiavel, a ética política é utilitária, ou seja, são morais todos os atos úteis à comunidade, ao passo que são imorais aos atos que tiveram em vista a satisfação de interesses egoístas, que entrem em conflito com os interesses da coletividade. Maquiavel está mais interessado no Estado como ele é de fato e suas possibilidades reais, o mundo como ele é, do que como ele deveria ser. Maquiavel é realista e profundamente renascentista. Está interessado nas questões de sua época. Rompeu-se aqui com a ideia dominante de que o príncipe deve ser sempre bondoso, no sentido cristão da palavra. Haveria, portanto, uma razão de Estado. Isso não significa que Maquiavel era um defensor da maldade e da corrupção. Sua filosofia tem uma profundidade muito maior que esta, mas defende a ideia de que o príncipe deve saber não ser bom, existindo, portanto, crueldades mal usadas ou bem usadas. É nesse sentido que Maquiavel diz: se bem considerar tudo, encontrar-se alguma coisa que parecerá virtude, e segui-la seria a ruína. E alguma coisa que parecerá vício, e seguindo-a, obtém a segurança e o bem-estar. Segundo Isaiah Berlin, ao admirar a pluralidade de éticas, Maquiavel foi um precursor do liberalismo. O pensador é estudado até os dias de hoje por suas teorias de como fazer política. Maquiavel foi e continua sendo muito importante.